Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tu tá te preparando para o concurso do TJRS 2023? Então eu vou te mostrar aqui uma estratégia para a prova de matemática. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Bart, professor de matemática e raciocínio lógico, e quero fazer aqui contigo uma análise então da última prova desse concurso da parte da matemática. Lembrando que é o técnico judiciário que foi contemplada então a minha disciplina aí no certame, no último certame. Então vamos lá. Eu coloquei aqui na tela, vocês podem ir acompanhando aqui no vídeo, é o concurso TJRS 2023, análise da última prova de matemática, estratégias de preparação. Eu coloquei informações aqui, pessoal, que são importantes destacar, né? Esse concurso, a gente já tem um concurso autorizado, a comissão formada e também temos a banca a definir. A banca ainda não foi definida. Lembrando que o último concurso, a banca responsável foi a FAURGS. E lembrando que essa banca, gente, tem a sua característica na prova de matemática. Ela pede questões realmente de matemática, né? Lembrando, é como se a gente estivesse fazendo o vestibular, aquelas questões que tem geometria, progressões, funções. Então, é a característica dessa banca. Ah, será que a banca vai ser a mesma? Eu acredito, pessoal, mas é a minha opinião, que mantenha a banca FAURGS. Pode ser que troque a banca, né? Estão falando em outras bancas que podem ser, então, a organizadora desse novo concurso do TJRS, né, responsável aí pelo certame. Mas, fazendo análise da última banca, e é um concurso que a gente já deve estudar o quanto antes, né, não vai esperar o edital sair que não está fazendo certo. Já começa estudando, então eu quero falar aqui relacionado à parte da matemática, certo? Bom, aqui na outra tela, gente, eu botei aqui a remuneração. A gente tem o cargo analista, o analista não caiu a parte de matemática, que dá ali os vencimentos, né? Mais de 7.700, lembrando que esse é o valor inicial. Para o técnico, que é o que eu quero conversar aqui, contigo, com vocês, o técnico é o valor ali de 4.000 e pouco, lembrando que esse valor é o valor inicial e tem uma série de vantagens nesse concurso. Tu tem ali o auxílio alimentação, tu tem auxílio creche, auxílio transporte, plano de saúde. Então eu tenho já vários alunos que já estão trabalhando no TJ e falam muito bem dessa instituição. E então é um concurso que, com certeza, abrindo agora as inscrições, nós tendo a banca definida, com certeza vai ter um número expressivo aí de inscrições. Acredito que sim. E aí cabe a gente, né, que está estudando para esse concurso, está estudando, fazer uma preparação aí estrategicamente e lembrar que a matemática é muito importante, tá? Eu coloquei agora, sim, falando, então, agora, da minha parte aqui da matemática, eu coloquei esse gráfico circular aqui, lembrando que o último concurso, então, do TJ e do cargo técnico judiciário foi no ano de 2017, a banca foi a FAURGS. E o número de questões, nós tivemos 16 questões. Aí eu botei aqui um nível de dificuldade, mas uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, lembrando que nesse concurso, na qual a banca, a FAURGS, foi a responsável pelo último certame, a matemática ela era eliminatória e classificatória. Tu tinha que acertar no mínimo 8 questões. Pô, mínimo 8 questões, das 16 aí é 50%, né? Então a gente tem que fazer uma boa preparação. E notem aqui pelo gráfico, eu vou mostrar depois questão por questão, não a questão, mas sim o que caiu, o que foi pedido em cada questão. Notem que a maioria das questões são questões médias, são poucas fáceis, né? Olhem o percentual ali, né? Ó, médio deu 64,7%, vamos botar aí 65%, fácil 6% e difícil quase 30%. Então notem que o médio
foram a maioria das questões, depois vem as difíceis e fáceis, um percentual muito pequeno, ok? Bom, pessoal, eu coloquei aqui o conteúdo programático do último edital. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem, eu não vou colocar aqui, ó, deixa eu ir passando a caneta aqui, a matemática, a gente tem ali elaboração de processos lógicos que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduzam a conclusões acertadas de forma válida e sua aplicação à resolução de problemas, fazendo uso dos seguintes conhecimentos matemáticos. Ela é uma prova, pessoal, que a maioria das questões, então, são questões da matemática. Não é aquela prova que tu te depara com a lógica sentencial, aquela parte das proposições. Não, a gente teve matemática pura, né? Caiu a parte de funções, a parte de conjuntos, saber o que é um número primo, senão tu não consegue resolver a questão. Então eles cobram bastante definições aí importantes na matemática que a gente precisa saber, senão tu não consegue resolver a questão. E aí, em uma questão, às vezes tu precisa de 2 ou 3 assuntos da matemática e conhecimentos para poder resolver a questão. Então a gente tem ali, ó, o conjunto e contagem, né, o que está em negrito ali, a parte de probabilidade, aritmética e álgebra, que são as operações elementares, né, que é somar, multiplicar, dividir, enfim, grandezas direta e inversamente proporcionais, né? A parte de razão, proporção, escala, saber trabalhar com porcentagem, que eu chamo aí a matemática básica, que isso geralmente é cobrado na maioria dos concursos. A maioria dos concursos cobram, né? Tu olha lá no edital, a parte matemática vem porcentagem, regra de 3, divisão direta, em partes direta ou em partes inversamente proporcionais, mas são matérias aí, conteúdos básicos. Aí vem a parte de funções, que é uma parte que tem caído aí nos concursos e muitos candidatos, Bart, eu tenho uma dificuldade nessa parte de funções. Então tu vai fazer o TJ, cuida, porque na última prova foi cobrado funções, tá certo? Caiu funções, então é uma parte, né, que a gente estudou lá no nosso nível médio, né, no segundo ano, primeiro ano, a parte de funções. Então é uma parte que essa banca FAURG, se for mantida a mesma banca, é importante e a gente não pode deixar para estudar de última hora, tá certo? Mas aqui eu vou falar no vídeo, gente, aqueles conteúdos que tu não pode deixar de estudar, tá certo? Porque ainda não tem a definição da banca, mas lembra, se for mantido a mesma banca, provavelmente tu terá os mesmos conteúdos e tu não vai conseguir estudar depois que saiu o edital, tentar vencer todos esses conteúdos. Então a importância de começar o quanto antes, começa hoje, né, o quanto antes, para que tu possa aí fazer uma boa pontuação na tua prova de matemática, lembrando que das 16 questões tu tinha que acertar a metade. Depois a gente tem a parte de geometria, que é uma parte também que vai muito de concurso para concurso, tem concurso que acaba não cobrando isso, mas aqui no TJ RS caiu na última prova aí, na qual a responsável foi a FAURGS. Depois a gente tem sequências lógicas e também tem a parte ali de sequências numéricas, que é a famosa PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Bom, agora, pessoal, aqui está o conteúdo programático. Tu pode salvar esse vídeo, depois dar uma pausa, olha os conteúdos ali, tá? Eu falei agora aqui, destaquei só o título ali que está em negrito. Mas olha só, então na última prova aqui estão as 16 questões que eu coloquei o que caiu em cada uma delas. Então, na primeira questão, uma questão de matemática básica envolvendo frações e números primos. A gente tem que saber que a fração, né, o número que está em cima ali na fração, o numerador,
número embaixo, denominador, e tinha que entender o que é um número primo. Ah, eu não sei o que é um número primo, tu não iria conseguir resolver a primeira questão. Depois a questão número 2 de análise combinatória, trabalhando ali com o princípio fundamental da contagem, que é uma coisa que tem caído muito nos concursos. Essa foi a questão de número 2. A questão número 3 veio uma questão de função de primeiro grau. 4, interpretação de tabelas. Né? Tu tem lá uma tabela que tu tem que interpretar, que ele falava lá do Rio Grande do Sul, do Brasil, falava em trigo, né, em plantações lá, que tu tinha que fazer ali uma interpretação dessa tabela. Depois a gente tinha a questão de número 5, a quinta questão da prova era uma questão de interpretação de tabelas, mas envolvendo porcentagem, tá? Aumento, que é uma coisa também muito importante aí nos concursos que a gente precisa dominar, porque isso cai e cai com muita frequência e apareceu aqui na última prova e tenho certeza que vai aparecer na próxima prova aí do TJRS. Depois a gente tinha a questão de número 6 ali, falando de geometria plana, áreas, triângulo, retângulo. Depois a 7, escalas, que aí entra ali na razão, proporção, que eu falei agora há pouco da matemática básica. Olha só, 8, apareceu de novo funções. Vocês viram que na número 3 eu falei funções, a 8, funções de novo, que aí era um gráfico que misturava a função do primeiro grau com a do segundo grau. Então, eu não gosto de funções, eu não vou estudar essa parte. Notem que se tu não estudasse funções, tu já perderia aqui 3 questões das 16. A número 3, a número 8 e a número 9 também, novamente, apareceu uma função de primeiro grau. A mesma coisa eu falo para geometria. Olha a quantidade de questões da parte de geometria. Tu tinha a questão de número 6, depois a número 10, aí uma geometria plana, tá certo? Ali eu coloquei cilindro e volume, gente, mas aqui na verdade tá ao contrário aqui, ó. Talvez na hora da digitação ali saiu ao contrário, tá? A geometria plana foi circunferência, quadrado e área, e a geometria espacial aí entrava aqui, ó, o cilindro e volume, tá certo? Tá vendo que aqui apareceu cilindro, volume, então geometria espacial tinha questões envolvendo cubo, cilindro e volume, e na geometria plana a gente tinha circunferência, quadrado e área para essas duas questões. Então, 2 de plana, 2 de espacial. Então, eu vejo muito aluno, né, ou candidato aí se preparando para um concurso desse. Olha só, Bart, eu não gosto de geometria, eu não gosto de funções. Se tu tirar as geometrias aqui, ó, são 4. Se tirar as funções, vamos colocar aí 3 questões, né, que eu comentei aqui. Então 3 mais 4 já são 7. Já é quase a metade aí que eu não vou estudar. Então é importante tu estudar, tu precisa saber desses assuntos, certo? Depois a gente tinha a questão número 14, era uma questão de PA, uma progressão aritmética, que tu tem que saber lá o formulário, e eles pediram uma questão que envolvia a parte das propriedades. Depois a gente tinha 15, que era uma sequência de triângulos, e a questão 16, a última, de probabilidade, que é aquela questão que exige também tu entender bem de análise combinatória. Aqui era probabilidade envolvendo dados, tá certo? Então eu fiz aqui essa análise da última prova, lembrando que ali eu coloquei o gráfico das questões médias, questões difíceis e questões fáceis. Vocês viram que a maioria médias, depois vem as difíceis e as fáceis aqui menos apareceu. Não tinha questão, na verdade tu tinha lá das 16 praticamente uma questão que era fácil, que daqui a pouco tu não precisava nem fazer muito cálculo, mas fácil naquela, porque se tu não soubesse o conteúdo ali, a definição do que era um número primo, que foi casualmente a questão número 1 que eu comentei, tu já iria te perder ali e não ia conseguir resolver. Outra também
que média também, ou dá para dizer que uma questão fácil era a interpretação ali da tabela, mas também que exige treino para isso, porque senão a gente acaba errando. Por isso que na minha análise eu tive poucas questões fáceis, a maioria médias e difíceis ali, que deu quase 30% dessas 16 questões. Fechou? Vamos aqui, ó, gente, a estratégia de estudos, que tu tem que lembrar disso, que é super importante. Primeiro, o que eu vou estudar para a prova de matemática? Ainda não tem a banca responsável, pode ser que seja a mesma banca, a FAURG, sim. Aí provavelmente a gente vai ter os mesmos conteúdos e tu vai ter que cuidar muito a parte da matemática, porque ela é uma prova que lembra muito o vestibular, tá certo? Bom, mas olha só, falando estrategicamente, tu tem que estudar a matemática, ó, eu vou botar aqui matemática, tu tem que lembrar desses conteúdos aqui, ó, tu tem que estudar. Já começa estudando agora. Então vamos lá, parte de conjuntos, tá? Aquela parte que envolve ali operações, que fala de união, intersecção, diferença, diagrama de Venn, aquelas questões que falam assim, numa sala foi feita uma pesquisa, tantos gostam de matemática, tantos gostam de português, tantos gostam de informática. Aí ele também te dá a informação que tantos gostam de matemática e português. E aí ele te dá lá o contexto e pede o número de alunos que foram entrevistados, eles podem pedir uma questão de probabilidade, porque probabilidade eu quero pelo que eu tenho, então eu vou ter que saber qual é o total de pessoas que foram entrevistados e desse total o que eu quero que aconteça. Então fiquem ligados aí na parte dos conjuntos. Depois a gente tem ali a parte de razão, certo? Razão e proporção. E aí essa parte aqui, gente, entra a parte de regra de 3, a parte de porcentagem, aquela divisão em partes direta ou em partes inversa, tá certo? Então, isso aqui seria o que tu já deve começar estudando, porque certamente isso aqui vai aparecer na tua prova. Deixa eu colocar aqui, tá dentro da razão e proporção, mas eu vou botar o título aqui que é porcentagem, tá certo? E escalas, certo? Então aqui, ó, gente, eu vou destacar aqui com a caneta vermelha, isso aqui é o que tu deve começar agora. Eu vou começar a estudar para o TJ, o que eu devo me preocupar na prova em matemática? São esses assuntos que eu chamo da matemática básica. Quais outros assuntos que eu preciso lembrar? Então vamos lá, os outros assuntos, então nós temos aqui da matemática, eu vou botar aqui, tu tem aquela parte que fala de arranjo, certo? Arranjo, a parte de combinação ou combinações e a parte de permutações, permutação. Tudo isso aqui, esse assunto que eu estou escrevendo aqui, a gente chama de análise combinatória. E aqui também está o que a gente chama de PFC, que é princípio fundamental da contagem, que é muito importante. E aqui também tu vai acrescentar o assunto de probabilidade. Então esse é o outro assunto, destacando aqui que seria o assunto de número 2, que estrategicamente terminou aquele da matemática básica, que é esse aqui. Então, estrategicamente, tu vai começar estudando esses outros conteúdos que análise combinatória, permutação, princípio fundamental da contagem e probabilidade. Depois, nós temos a terceira parte. A terceira parte, pessoal, eu vou colocar aqui a parte de PA, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Notem que eu deixei de fora aqui a parte de funções, tá certo? Porque, como a gente ainda não sabe qual é o edital,
Então, eu começo por esses assuntos. Tendo o edital, vai cair geometria, tu vai para geometria, vai para as funções. Então, notem que eu deixei as geometrias de fora e a parte de funções. Mas essa parte aqui, tu tem que começar estudando e tem que começar estudando agora. Independente, trocou a banca, beleza, vão aparecer esses assuntos? Provavelmente. Eu digo aí em torno de quase 100% que tu vai ter esses assuntos que eu escrevi aqui da matemática, tá? Então seria aqui, ó, vamos colocar aqui o bloco 1, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, chamar aqui o bloco 1, esse 1, o bloco 2 e o bloco número 3, tá? Então faz o teu estudo exatamente nessa ordem aqui, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, tá? Lembrando, o que eu deixei de fora aqui? Eu deixei a parte da geometria e a parte das funções, tá certo? E aí eu vou, e se for mantido a mesma banca, provavelmente vai vir geometria e funções. Aí tu estuda isso, então, na sequência desses blocos que eu coloquei. Então, estrategicamente, tu vai fazer isso. Fazendo isso daqui, com certeza, tu já vai ter aí uma boa pontuação na tua prova de matemática. Claro que a gente tem que ficar atento aí à banca, se vai ser a FAURGS ou se vai mudar, se daqui a pouco vem, quem sabe, a FGV ou outra banca aí responsável pelo certame. Tá certo? Bom, eu coloquei aqui, pessoal, se tu tá pensando assim, tá, Bart, eu quero fazer aqui uma preparação focada para a prova do TJRS, cargo técnico judiciário, mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir estudar sozinho. Eu preparei aqui um curso, gente, que está na minha plataforma, tá? Se tu não conhece, é uma plataforma que se chama Resultado Máximo. Essa plataforma ela é uma plataforma completa de matemática. Lá tu tem a parte teórica, tu tem resolução de questões modelo. Exemplo, eu estou estudando porcentagem. Tu vai ter aquelas questões modelo, aquelas questões que tem uma recorrência maior aí nos concursos. De que forma isso é cobrado em prova. E depois tu tem a resolução de questões da banca. É a banca FAURGS, então tu vai ter lá a resolução das questões da FAURGS. Mudou, agora é outra banca, XYZ, tu também vai ter a resolução dessas questões, tá certo? Ela é uma plataforma atualizada e pode ter certeza, gente, que vai te ajudar muito na tua preparação. Principalmente aí que a matemática é um assunto importante e não descuida para o concurso aí do TJRS, cargo técnico judiciário, tá certo? Comece estudando com antecedência, usa aquela estratégia e se tu tá pensando, como eu falei agora há pouco, Bart, eu não tenho tempo de estudar sozinho, então eu preparei esse curso que vai estar na minha plataforma, lembrando que a minha plataforma ela é uma plataforma por assinatura, então quem já assina a minha plataforma já vai ter esse curso sem custo nenhum, tá certo? Mas se tu tá chegando agora, eu me interessei aqui nesse curso, que é o curso do TJRS, então transmissão ao vivo, tá certo? A parte então aí de todos os conteúdos que caíram na última prova. Se mudar a banca vai ter atualização? Sim, vai ter atualização, tanto que eu falei que a gente vai estar trabalhando em cima de questões da FAURGS, mas mudando a banca a gente vai focar na outra banca. Então tu tem lá teoria, resolução de questões modelo e resolução da banca que foi responsável pelo último concurso, tá? Tu tem aqui, eu coloquei inscrições abertas, tu já pode entrar aqui no Resultado Máximo, te inscrever, faz a tua inscrição. Tu tem aqui, eu coloquei aqui, eu vou mostrar, tu tem lá a assinatura, que tu pode fazer a assinatura trimestral, semestral, anual. Tá? Eu sempre digo assim, quem às vezes me pergunta, me manda o WhatsApp ou pelas redes sociais, Bart, olha só, entrei na tua plataforma, o que tu sugere eu fazer a minha
a minha assinatura trimestral, semestral ou anual. Eu sempre digo, vale a pena fazer anual. O investimento é um pouquinho maior, mas tu vai ter a plataforma para o ano inteiro, né, para te poder aí estudar, assistir às aulas quantas vezes for necessário, né, ver as questões modelo, resolução de questões, simulados, e ela, como eu falei, é uma plataforma atualizada. Tenho certeza que você vai gostar muito. Ela é como se fosse um estudo dirigido, tá certo? Estou começando agora. Como é que eu faço para estudar? Tu vai ver que vai ter passo a passo. Eu já estudo há mais tempo. Tu vai ver que tem resolução de questões. A resolução de questões modelo te dá um bom embasamento e um suporte aí para te fazer uma boa pontuação na prova de matemática. Bom, esse curso, gente, né, essas aulas ao vivo, elas vão ocorrer 2 vezes por semana. E, mas eu não pude assistir essa aula ao vivo, não tem problema, a aula vai estar gravada lá, todo na íntegra, como eu falo, tá certo? Para que tu possa assistir no teu horário de estudos, no teu cronograma. Ou daqui a pouco assistir a aula mais de uma vez, se for necessário, se tu achar importante, tá certo? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei os planos de assinatura. Tu entrando na plataforma Resultado Máximo, tu vai ter aqui, como eu falei, assinatura trimestral, assinatura anual e assinatura semestral. Como eu falei, custo-benefício e investimento faz assinatura anual, né? Podem estar dizendo assim, Bart, a anual ali é um pouquinho maior, mas como eu falei, o custo-benefício tu tem o ano inteiro, né? Tu tem esses cursos que eu lanço, tu já tem direito, tá certo? Então, como eu falei, se tu já é meu aluno, tu já fez a assinatura, tu já tem esse curso aqui o curso aqui do TJRS para o cargo técnico judiciário. Daqui a pouco, eu vou fazer também outro concurso, eu estou me preparando também paralelamente a outro concurso, vai estar na plataforma. Vou dar exemplo, eu vou fazer o concurso da Polícia Civil, tá? Só dando um exemplo. Também vai estar lá, né, encontros com aulas ao vivo, que eu também vou colocar na plataforma, tá certo? Então, a forma de tu te inscrever para que tu possa participar desse curso preparatório para o TJRS, cargo técnico judiciário, fazendo assinatura na plataforma, e aí tu escolhe ali o que convém. Eu vou fazer 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Fechou, pessoal? Olha só, espero que eu tenha ajudado vocês aqui nessa estratégia que eu coloquei, principalmente, tá? Onde eu coloquei aqui, eu escrevi quais são os blocos da matemática que tu já tem que estudar agora, tá certo? Bart, eu não vou ter tempo de fazer o teu curso agora. Então segue aquela estratégia que eu te falei. Começa na matemática básica, vai ali para análise combinatória, probabilidade, depois PA e PG. Fica atento aí na banca, apareceu a banca FAURGS novamente, tu vai olhar ali no edital, certamente vai ter as geometrias e funções. Mas como não tem a banca, comecem por esses assuntos. Para quem vai fazer o curso, então, aqui na plataforma, o Resultado Máximo, e esse curso que é o TJRS, eu vou fazer exatamente essa estratégia que eu falei para vocês. Começando ali pela matemática básica, trabalhando bem razão, proporção, regra de 3, porcentagem, de que forma isso aqui é cobrado, foi cobrado no último concurso, tá certo? Vou resolver também a última prova, tá dentro aqui desse curso. Numa das aulas eu resolvo essas questões que agora eu comentei aqui, quais eram os assuntos que caíram nas questões ali, né? Questão por questão. Tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Entra no resultadomáximo.com.br, tenho certeza que eu vou te ajudar bastante aí na tua preparação para o TJ, tá certo? Estamos juntos, né? Me sigam aí no Instagram, nas redes sociais, eu coloco muito conteúdo e a gente vai se falando. O importante que eu quero dizer para vocês, não deixem para estudar depois que saiu o edital. Começa agora, dá tempo de fazer aí uma excelente preparação, tá bom? Até a próxima, grande abraço.